Passam agora 16 minutos das 10 da manhã, está na altura da revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Renato Epifânio, é presidente do Movimento Internacional Lusófono, de resto um movimento que entregou no início deste ano de janeiro no Parlamento a petição contra a partidocracia em prol de uma verdadeira democracia representativa. Já vamos falar um bocadinho sobre esta petição. Renato Epifânio, muito bom dia. Obrigada por estar connosco, bem-vindo. Bem, vamos começar por olhar os jornais desta manhã e escolheu analisarmos aqui um pouco as manchetes, começando pelo Jornal Público. É verdade, antes de mais, muito bom dia. Olhando para os jornais, isso é um exercício que eu faço diariamente, sou um leitor, de facto, diário de jornais. Há aqui duas grandes ausências que eu gostaria de notar como ponto prévio. Diria que assuntos de cultura que têm a ver com o nosso património histórico-cultural raramente aparecem nos jornais. E quando aparecem sempre nas últimas páginas, exato, não é? E isso é uma grande lacuna, a meu ver. Enfim, se eu fosse diretor de jornal, era sagrado, era uma regra de ouro, aparecer sempre uma notícia sobre o nosso património histórico-cultural, porque, enfim, isto é um lugar comum, mas não deixa de ser verdade. Se nós não cultivamos essa memória histórica, de facto, perdemos o sentido do presente e do futuro. Dou apenas um exemplo. Em 2012 assinalaram-se os 100 anos da Renascença Portuguesa, um movimento que congregou as grandes figuras da cultura da época, do início do século XX em Portugal. Nunca vi nenhum jornal em Portugal, enfim, no passado ano, a dar, de facto, qualquer destaque a uma efeméride tão importante como essa. E que bom que agora está connosco para fazer esse destaque, apesar da ausência nos jornais. Vamos então ao que está escrito. Outra lacuna, se me permite, é a questão da lusofonia. E eu, como presidente do MIL, obviamente sou particularmente sensível a isso. Claro. Não há, nestes jornais, e isto não é apenas do dia de hoje, é algo que eu também posso comprovar diariamente, notícias sobre a comunidade lusófona. E isso, de facto, também denota uma falta de visão geoestratégica, enfim, das pessoas que são responsáveis pelos jornais do nosso país. Muito bem, fica então essas duas notas para as ausências. Vamos então às manchetes e começando por estes números que são, de facto, alarmantes. Quase 28 mil empresas fecharam no ano de 2012. O que é que, quando olha para isto, que comentário lhe merecem estes dados? Enfim, não são de facto surpreendentes, não é? São notícias sobre a crise, que, enfim, eu destaquei a manchete do Público, mas há outras manchetes que têm a ver com a crise, obviamente que isso é um assunto incontornável. Em todo o caso, também aqui há que ter uma perspectiva da conjuntura, digamos, e uma perspectiva estrutural da crise. Na nossa perspectiva, na perspectiva do MIL, esta crise a que Portugal chegou, certamente tem razões de ordem conjuntural, mas, mais fundamentalmente, tem razões de ordem estrutural. Prende-se com, de facto, Portugal ter desprezado as relações com o espaço lusófono, com os países e regiões do espaço da lusofonia, e isso fez com que Portugal entrasse numa posição muito fragilizada na União Europeia e esteja hoje numa posição completamente subalterna. E daí também a importância, de facto, de valorizar essas relações com Portugal, com Angola e com os restantes países da lusofonia. Só assim é que Portugal se poderá tornar de novo um país soberano e autónomo, mesmo no seio da União Europeia. Muito bem, fica de resto essa nota também a propósito desta manchete do Jornal Público e ainda a consequência da crise, temos de facto o desemprego, que é o grande drama que o país e outros, mas o nosso em particular, o grande drama que Portugal enfrenta. É de resto uma das notícias também recorrente, mas está hoje em grande destaque no Jornal I. No Jornal I, exato. Uma vez mais o FMI é que nos traz as más notícias. E aqui no Jornal I diz-nos que... Diz isso então de crítica, o FMI, a propósito do relatório que foi divulgado pela comunicação social? É mais um sinal da situação em que estamos. Enfim, obviamente que a questão da independência não se põe nos mesmos termos do passado, mas Portugal diria que está sob ocupação e, portanto, nós temos que ser os conjurados do século XXI. Enfim, só esperemos é que a ocupação não dure 60 anos, como durou no século, enfim, no passado. E a perspectiva de facto de haver aqui uma inversão na queda de postos de trabalho não é boa, não é bem pelo contrário. Não. De resto, escreve aqui o FMI que o desemprego, os números já são assustadores e vem para ficar. Exato. Por mais renegociações, também a manchete do Diário Económico, por mais que se anunciam negociações, nós não temos ilusões. Essas negociações serão sempre algo que não irá mudar de forma estrutural a posição de Portugal. Portugal está refém da Troika, dessa dívida,
E essas renegociações, como aliás está a acontecer na Grécia, não irão mudar substancialmente a posição de Portugal. Uhum. E isso indo também aqui para uma grande entrevista do socialista Francisco Assis, do Diário Económico, a juntar a esta crise económica e financeira que o país atravessa, estamos aqui quase perante uma crise política, com Francisco Assis a dizer mesmo que é praticamente uma crise inevitável, uma crise já este ano de 2013. O país precisa disso, na sua opinião? A questão é a seguinte: se o governo cair e se houver eleições, eu faço esta questão, ponho esta questão, que resultado sairá das eleições? Eu não tenho a menor dúvida que a maior parte do povo português já não se reconhece neste governo, mas certamente também não se reconhece no Partido Socialista, até porque tem memória ainda muito fresca do que foi a governação socialista. E o que nós todos perguntamos, os eleitores, é então qual é a alternativa? Exato. Qual é o plano B? Eu prevejo que se houver eleições em 2013, a abstenção e os votos em branco vão subir substancialmente. Porque há um fosso cada vez maior entre a classe política e a sociedade civil. E daí, de resto, a petição que o MIL lançou no sentido de promover candidaturas independentes à Assembleia da República. Há cada vez mais gente que não se reconhece na nossa representação parlamentar. As pessoas estão um pouco saturadas, diria mesmo, estão um pouco fartas, enfim, do espetáculo que dia após dia se pode ver no Parlamento, o sectarismo partidário, que de facto impede posições que têm mais a ver com a realidade, com o nosso futuro, e as pessoas estão um pouco fartas destas tricas políticas e, portanto, se esta crise ocorrer, se houver eleições em 2013, os resultados, a nosso ver, não serão bons. Então, mas o que eu lhe pergunto é como é que podem os deputados responder, em primeiro lugar, ao cidadão, não é? Como é que isso, na prática, se processa? Porque mudando o governo, seja quem for, políticos ou pessoas da sociedade civil que, de facto, decidam avançar, o problema mantém-se. Temos um problema de dívida, temos um problema enorme de déficit, temos os nossos credores e responsabilidades e compromissos para cumprir, não é? Não, o problema é que são os deputados, muitos deles, os primeiros a reconhecer que muitas vezes votam por disciplina partidária. Votam contra a sua consciência. Isso para nós é inaceitável. Os deputados representam, em primeiro lugar e fundamentalmente, o povo português. E, portanto, não podem estar reféns desse monopólio partidário, diria até partidocrático, sobre a nossa democracia. E daí, de facto, a importância de a Assembleia da República se abrir a candidaturas independentes, como já hoje acontece nas autarquias, não há nenhuma ideia extravagante. E se isso acontecer, a nosso ver, isso será bom para os próprios partidos. Haver candidatos independentes na Assembleia da República... Já para as legislativas. Que não estejam reféns dessa lógica partidária, desse sectarismo partidário, isso será positivo para os próprios partidos. Eles próprios irão regenerar-se. Essa é a nossa expectativa e daí essa petição que lançamos. E a pergunta é, terão esses candidatos independentes experiência para lidar com técnicos da Troika com este momento tão difícil que efetivamente Portugal atravessa? Eu penso que a nossa sociedade... Porque no fundo é também um bocadinho, permita-me a expressão, o tiro no escuro, não é? É escolher no desconhecido e as pessoas em momentos difíceis têm sempre algum receio de optar pela mudança. Eu julgo que não, até ao contrário. Penso que há muita gente com muito valor na sociedade civil que poderia estar no Parlamento e não está no Parlamento precisamente porque não quer ficar refém dessas lógicas partidárias. Se houvesse a possibilidade de haver candidaturas independentes, muitas pessoas com muito mérito a nível de economia, de política, de filosofia, de cultura, estariam hoje no Parlamento e certamente que a nossa representação seria mais condigna. E daí, de facto, esta posição do MIL, que se insere num quadro mais vasto. O MIL, no plano externo, defende essencialmente o reforço dos laços entre os países e regiões do espaço da lusofonia. Daí, de resto, um congresso que iremos promover no princípio de abril, no âmbito da PASC, Plataforma Ativa da Sociedade Civil, e que tem a ver com este conceito de uma cidadania lusófona. Todos nós nos afirmarmos como cidadãos lusófonos. Fazemos muito bem afirmarmos como cidadãos do mundo, como cidadãos europeus, como cidadãos portugueses, no caso, mas também como cidadãos lusófonos. Faz falta, de facto, esta outra perspectiva. No plano interno, de facto, nós defendemos a regeneração do nosso regime político. Achamos que, de facto, que o nosso regime está a caminho a passos largos para a falência
Eu, pessoalmente, estou também envolvido num outro movimento, que é o movimento Mais Democracia, que, de resto, me acompanhou na Assembleia da República no dia 3 de janeiro, no princípio deste ano, portanto, onde apresentámos de viva voz esta petição. E o que é que esperam agora, Renato, depois de entregar essa petição? Qual é o passo seguinte? A questão é, eu compreendo, nós tivemos uma conversa franca e frontal com os deputados da Comissão. Eu compreendo, e sem qualquer hipocrisia, compreendo que alguns deputados se sintam até injustiçados com esta percepção que há relativamente ao Parlamento. Sem dúvida que há muitos... Até porque todas as profissões, há bons profissionais. Exato. E maus profissionais. Portanto, nós não generalizamos e não dizemos que todos os deputados são maus, mas esta percepção da sociedade civil perante o Parlamento é bem real, não vale a pena escamoteá-la, não vale a pena iludi-la. Portanto, ou o Parlamento muda, e obviamente só mudará se for pressionado, ou então as coisas ficarão cada vez piores. É porque a ideia e o bom que seria mesmo aproximar o eleitor do Parlamento era assim. Exato, não dizemos nada de novo, tem havido sondagens reiteradas que dão conta desse divórcio cada vez maior entre a classe política e a sociedade civil. Portanto, ou fazemos algo para reverter essa situação, ou estaremos cada vez pior. Muito obrigada, Renato Epifânio, por ter estado connosco aqui no Jornal da SIC Notícias e dos jornais, também dar conta deste movimento e desta petição que foi entregue agora no início do mês de janeiro. Um bom dia. Fazemos agora uma pausa, voltamos ao